Hora de conversar com Juliana Rosa. Aconteça o que acontecer, haverá consequências vindas da Argentina para o Brasil. A mais radical seria um rompimento total da Argentina com o Brasil. Não acredito nisso, né? Um parceiro comercial muito importante. Mas a promessa tá aí, tá na mesa. O que a gente pode esperar de domingo, Ju? Bom dia para você. Pois é, estamos todo mundo aí esperando esse fim de semana, se preparando, né, Megali, para poder entender o que vai ser aqui para a economia brasileira com Milei ou com Massa. Tem muitos detalhes aí nessa novela, porque é um negócio muito intrínseco. Primeiro, bom dia para vocês, bom dia aí para Carla, para Sheila, bom dia aí para o nosso ouvinte. Algumas questões me chamam a atenção. Eu fiz uma entrevista que recomendo aí com a economista Mônica De Bolle no Band News TV. Amanhã vai ser o tema do meu programa Economia para você aqui na rádio, Band News FM, às 10 da manhã. E o tema principal é a eleição argentina. A Mônica, ela é do Peterson Institute, ela tem trabalhado mais profundamente nessas discussões da Argentina, foi do Fundo Monetário Internacional naquela primeira crise da Argentina nos anos 2000, participou da reestruturação da dívida. Então, ela traz vários elementos interessantes para a gente entender o quanto que é complexo resolver a crise da Argentina e o quanto que a economia brasileira também tem uma espécie de simbiose ali com a economia deles. Embora a gente tenha falado aqui já várias vezes que o fluxo de comércio diminuiu bastante, porque a Argentina vive várias crises. Segundo ela, a cada 5 anos a Argentina tem uma crise profunda, inclusive envolvendo a questão da dívida externa, do pagamento da dívida. A gente tem uma simbiose grande ali com a economia. Primeiro, o que eu achei interessante na conversa é que a primeira pergunta prática, qual seria menos pior, o Milei ou Massa? Tá difícil saber. A gente vê que o Massa, ele é ministro da Economia de um governo que tem uma hiperinflação hoje de 140% ao ano, 3 dígitos de inflação. Não faz parte sozinho dessa história toda, porque uma hiperinflação é trabalho de vários governos, mas, claro, tem uma parcela de responsabilidade nisso. E não tem planos muito claros para mudar essa situação. O outro, o exótico, né, como ele é conhecido, o Milei, que é um político totalmente desconhecido, ele traz ideias que podem levar mais do que uma recessão profunda. Isso que eu achei interessante também de compartilhar com vocês. Essa ideia do Milei de dolarizar a economia argentina pode provocar algo bem pior do que a recessão, como foi no plano Collor. É o paralelo que ela fala. O primeiro plano Collor, aquele traumatizante do confisco, que as famílias nunca vão esquecer no Brasil. Me lembro bem do trauma na minha família. Então, todo mundo deve ter uma história de um trauma inesquecível. É algo similar a isso, porque a Mônica diz que para dolarizar a economia você tem que ter primeiro dólares. E a falta de dólares, como já tem hoje na Argentina, faria o quê? Que é mais ou menos o que pensou o plano Collor. Olha, a economia brasileira, a economia, no caso, a Argentina, vai ser reduzida à quantidade de dólares que tem em circulação. Então, o que ela fala que é pegar a economia e simplesmente sumir com todo o resto que não tem dólares disponíveis ali para a circulação. Então, isso é algo como se fosse, de fato, um choque sem precedentes. Faria com que, de uma hora para outra, a economia tivesse uma redução dramática, uma recessão, um encolhimento brusco, que poderia, com essa paulada, levar simplesmente a retirar uma montanha de dinheiro em circulação, como se configurou com o confisco do Collor, e com isso você tem um recessivo choque de desaparecimento mesmo de grande parte da economia argentina. Então, só para a gente entender o quão dramático seria essa dolarização na Argentina. E a gente tem uma dependência muito grande, porque a gente é pouco inserido no comércio mundial, assim como a Argentina, mas a gente tem uma dependência grande do setor automotivo, principalmente. A troca é muito importante. Parte das peças e dos automóveis feitos lá e cá
é um setor que depende muito, mas não só automotivo, a parte de produtos industriais e também agrícolas. Ela estava me dizendo que tem muito argentino que produz aqui no Brasil para mandar para lá e vice-versa. Então, é algo profundo e importante a gente entender a complexidade que é resolver o problema argentino. Ou seja, nenhum dos dois parece que tem, de fato, uma fórmula que consiga debelar essa crise da Argentina. Mas me pareceu, pessoal, que o Milei é algo que pode ser ainda mais dramático do que toda essa crise que já vive a Argentina com o kirchnerismo. Ah, sim, é um cara que se veste de super-herói, que fala com cachorro, que ouve vozes, que, enfim, é um cara lelé. Mas se fosse um cara lelé que entende do que tá falando, de economia, não é o caso, né? Não entende de nada. Um louquinho da internet que acendeu devido, enfim, a uma crise infinita. Dá pra entender o sentimento do argentino. E se for o lelé, foi, né? A gente vai ter que lidar com o cara. A Argentina não vai sair dali, nem nós. Ju, Olha o dilema, Megali. Tem um rapidinho, hein? jornal na Argentina que escreveu assim na manchete: a eleição do nojo contra o medo. Olha só Que que beleza, hein? dilema argentino, né?